no distrito de Marraquene. Instituições de ensino encerradas por incumprimento de regras são responsáveis pela reintegração dos estudantes. Vencedor da prova terá como prêmio 500 mil meticais. Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite. Eduardo Mondlane é desde esta quinta-feira professor honoris causa, título atribuído pela Universidade Eduardo Mondlane. Na ocasião, o Presidente da República exortou as instituições de ensino superior a seguirem o legado do arquiteto da Unidade Nacional. Foi numa cerimónia bastante concorrida, solene e carregada de simbolismo académico que a Universidade Eduardo Mondlane atribuiu a título póstumo o grau de professor honoris causa a Eduardo Mondlane, em reconhecimento ao trabalho feito em prol da unidade nacional e da pesquisa académica. Ao realizar esta cerimônia, a Universidade Eduardo Mondlane assume a necessidade de reconhecimento do trabalho científico realizado por Eduardo Mondlane, revisitando o legado de um homem cujos ideais e feitos continuarão a inspirar Moçambique. O Presidente da República, Filipe Nyusi, falou na ocasião dos ensinamentos deixados por Eduardo Mondlane, com destaque para a preferência pelo diálogo na busca pela paz. Filipe Nyusi exortou as instituições do ensino superior a seguirem o legado deixado pelo académico e fundador da Unidade Nacional. Como Mondlane, aprendemos a valorizar o diálogo como um método privilegiado para a construção de consensos entre moçambicanos, como ele demonstrou pelo seu engajamento na formação da Frente de Libertação de Moçambique. Exortamos a comunidade acadêmica do país para prestar maior atenção às áreas do saber fazer que respondam às necessidades atuais de desenvolvimento de Moçambique. Assim estaremos a honrar cada vez mais o Eduardo Mondlane. Enquanto estudante académico e intelectual... Falando em nome da família, Eduardo Mondlane Júnior disse que a OAM cumpriu com um sonho do pai de ser professor numa universidade de Moçambique independente. Para a família, o grau que a Universidade Eduardo Mondlane concede não somente confere honra, como igualmente um momento de alegria, por representar um estágio de realização de um sonho. Ao longo da sua vida, Eduardo Shivambu Mondlane encarou a academia como um lugar de realização coletivo, mas sobretudo pessoal, pois ele sempre teve o sonho de vir a ser professor universitário num Moçambique independente. A entrega das insígnias de professor honoris causa à família de Mondlane foi um dos momentos mais altos da cerimónia, que contou com a participação de membros do governo e dos professores honoris causas existentes no país. O secretário executivo da CPLP defendeu hoje que a mobilidade dentro dos países membros da comunidade é uma questão prioritária. Francisco Rebelo Teles falava após ser recebido pelo Presidente da República. Cerca de 2 horas após receber o primeiro-ministro do Uganda, Ruakama Ruganda, numa audiência que serviu para passar em revista as relações históricas entre os dois países, o chefe de Estado moçambicano manteve igualmente o encontro com o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Abordámos a situação na Guiné-Bissau, enfim, mas foi uma visita de cortesia, foi um primeiro encontro, que suponho que outros seguirão, e por uma troca de impressões franca e muito amiga sobre o papel da CPLP no atual contexto internacional. Recém-eleito para um mandato de 2 anos, Francisco Ribeiro Teles falou dos planos da liderança da CPLP, com destaque para a facilitação da circulação de cidadãos nos Estados-membros. Passámos em revista aquilo que é a agenda da CPLP para os próximos 2 anos, nomeadamente no que diz respeito à mobilidade, que é um tema prioritário e que tem a ver com uma maior facilidade de circulação dos cidadãos dos Estados-membros da CPLP na própria CPLP. O secretário executivo da CPLP manifestou solidariedade para com as vítimas dos desastres naturais que arrasaram o centro e norte do país.
Ontem, o presidente da República recebeu também estadistas africanos e personalidades que participam na cimeira EU-África. Na ocasião, o presidente zimbabuiano mostrou interesse na energia da Cahora Bassa para suprir o déficit existente no seu país. O Zimbábue está a enfrentar uma seca severa que está a afetar a segurança alimentar e a produção da energia. Recebido em audiência pelo Presidente da República, o Presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, pretende ter acesso à energia de Cahora Bassa. We have reduced generation of power by almost 50%. That also affects Zambia. So I was appealing to my brother that Cahora Bassa is around about 96% full. So the generation there has not been affected. We felt that perhaps we look at it and see whether Zimbabwe can access that energy from Cahora Bassa. Na mesma ocasião, o chefe de Estado recebeu o presidente da multinacional americana General Electric Africa, que mais do que mostrar interesse no gás, pretende investir na área da saúde. And this has been also a key element of our discussion. You know about the project of the president of One District, One Hospital. And in this regard, we are very keen leveraging our experience in Africa and globally to strengthen or help strengthen the healthcare system, and particularly working on the healthcare infrastructure across the continuum of care from primary level. À margem da cimeira Estados Unidos e África, Filipe Nyusi recebeu ainda na tarde desta quarta-feira, em audiências separadas, a subsecretária dos Estados Unidos da América, Karen Kellen, o presidente da Namíbia, Hage Geingob, o primeiro-ministro do Lesotho, Tom Thabane, e o vice-presidente do Malau, Everton Chimulerenji. Hoje foi o segundo dia da cimeira EU-África. Num debate sobre ambiente de negócios, a CTA apontou para a falta de infraestruturas e de serviços auxiliares ao turismo como os principais desafios do setor. Já o governo reconhece as limitações e diz que deve haver trabalho conjunto. Setor privado, governo e representantes de instituições do Estado juntaram-se esta quinta-feira para falar do ambiente de negócios em Moçambique, no âmbito da cimeira entre Estados Unidos e África, que decorre em Maputo. A Confederação Empresarial, CTA, foi a primeira a intervir no tema Doing Business e, apesar de reconhecer algumas melhorias, diz haver necessidade de mais reformas. Persistem desafios como a necessidade de minimizar as deficiências no transporte, onde se evidencia a necessidade de incrementar-se o número de turistas transportados pelas companhias aéreas, através do aumento de frequências e redução das tarifas dos voos domésticos. Advogamos por investimentos orientados para o turismo, como criação de estradas, facilidade nos aeroportos, criação de policiamento, condições de saneamento do mar, clínicas e serviços complementares à volta dos centros turísticos, incluindo o desenvolvimento de turismo comunitário. Já o primeiro-ministro reconhece desafios, mas alerta que não cabe apenas ao governo resolver os problemas. Continuaremos a envidar esforços que visam reduzir o tempo, os procedimentos e o custo para aberturas, bem como para a obtenção do alvará de construção. Num país onde há cada vez mais multinacionais a operar, o presidente da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e o diretor nacional da indústria destacam oportunidades para o empresariado local na prestação de serviços e na indústria transformadora. Há sempre manutenção dos equipamentos, substituição dos equipamentos, estou a falar do gasoduto, centro de processamento, portanto, de PAND, e isto tudo implicará, portanto, algum fornecimento de bens e serviços. O nosso desejo, portanto, é construirmos um cluster ao nível dessa região em que a produção de alumínio poderá, de fato, resultar em produção de outros subprodutos. Refira-se que no âmbito da avaliação do Banco Mundial sobre o ambiente de negócios, Moçambique registrou melhorias, tendo subido 3 posições no ano passado. Ainda assim, o país continua em desvantagem, tendo sido superado por cerca de 130 países.
Educação e acesso às fontes de financiamento são caminhos para o aumento da contribuição da mulher para a economia africana. Num dos painéis da Cimeira EU África, os oradores consideram que os programas de empoderamento da mulher não são bem-sucedidos porque atuam de forma isolada. As taxas de amortização de empréstimos de empresas lideradas por mulheres ultrapassam os 90%, contra cerca de 30% de firmas dirigidas por homens. Mas ainda assim, há poucas mulheres empresárias. Foi para encontrar caminhos para mudar esta realidade que este painel discutiu o empoderamento econômico da mulher. I think just moving the discussion away. O diretor-geral da Organização Americana OPIC África começou por dizer que internacionalmente as mulheres têm maior aceitação na banca. We made a commitment to Union Bank of Nigeria for a $200 million loan facility that supports women SMEs. And we were intentional with that loan because we knew from our risk management sense that non-performing loan rates for women borrowers are much better than males. Por isso, a principal mensagem do painel centrou-se na necessidade de aliança de esforços entre os setores público e privado para que as ações para o empoderamento não sejam isoladas. Move away from isolated programmatic interventions which have been necessary to get us here and probably will become necessary in the future, but to focus far more in integrating these issues into the core operations and business model. We push for in the present and future, we move beyond focusing explicitly on discrimination to challenge ourselves to find a way to focus on a concerted, sustainable, strategic way to integrating women's perspectives, their experiences, their voice into the fabric. The private sector can do everything in its power, but it won't succeed if the public sector doesn't come along. If you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go together. So men and women together can take us very far. Em jeito de inspiração, a vice-presidente da Fundação Visa falou da importância da educação, tendo como base a história da sua família. So my my grandmother, had to run away from home 100 years ago because she wanted to go and get the skills and basically an education. Now her dad thought that girls should not go to school and good girls stayed at home. But she was insistent that it was something she knew she needed for her future. She was able to then run a business, and with that business, give my mother a good education. Many years later, I had the opportunity to also have a good education and now working for an organization, leaving Nairobi, which is my home, into San Francisco. So impacting women can have a multi-generational impact. No geral, o painel defendeu maior inclusão da mulher na economia formal para impulsionar o crescimento econômico do continente. Estados Unidos da América quer uma nova abordagem nas relações comerciais com a África. Através da iniciativa Prosper Africa, Washington quer que o mercado norte-americano seja mais acessível para os empresários africanos. Prosper Africa is not a new program. It's a new way of doing business. It capitalizes on the reauthorization of Exim Bank and the new Development Finance Corporation. And it makes the full suite of U.S. government networks and resources available and accessible to importers, exporters, by telling you that my most memorable time in Africa was serving as a teacher. I'd like to close today by giving you my second most memorable moment. It was from my very first overseas trip as administrator. We want to fundamentally change the relationship between the United States and our African partners, from one that's based in largely on an aid-based relationship to one that's more of a trade-based partnership. Now that doesn't mean that USAID is going to abandon its core responsibilities. We are always going to have our health programs, our humanitarian assistance response efforts, values, and American principles. So we will always be there to support our African partners. Seguimos com outras notícias.
Os restos mortais do segundo agente da Guarda Fronteira, assassinado por militares sul-africanos, foram hoje a enterrar no distrito de Ribau, em Nampula. Faustino João foi homenageado pela Polícia da República de Moçambique na cidade de Nampula. Diversos ramos da Polícia da República de Moçambique posicionaram-se logo cedo no aeroporto de Nampula para receber os restos mortais de Faustino João, agente da Guarda Fronteira assassinado por militares sul-africanos na fronteira da Ponta do Ouro, província de Maputo. Enquanto membro das Forças de Defesa e Segurança, Faustino jurou servir a pátria. Por isso, a urna contendo o seu corpo foi coberta pela bandeira nacional. Seguiu-se um breve cerimonial em homenagem ao homem de 36 anos de idade que morreu em missão de serviço. A família não tem explicação para o que aconteceu, apenas lamenta e aguarda pelo esclarecimento do caso. É uma dor de uma forma inconsolável, porque uma morte macabra daquela situação que nós esperamos que haja um esclarecimento, porque a situação foi muito dolorosa e em algum momento a gente procura saber, disseram que estão ainda a fazer alguma investigação do caso depois para poder esclarecer. E esperamos que isso seja real, que a família seja dita a verdade e também por parte sul-africana que haja uma explicação clara, que não haja ocultação das informações. A vítima estava em Maputo há sensivelmente um ano. A esposa e mais 4 filhos vivem em Nampula. Os agentes da corporação juntam-se ao clamor pela justiça. Moçambique, sendo um Estado de Direito, estando ainda inserido no quadro jurídico regional, fora das fortes relações que temos com a África do Sul, as entidades competentes moçambicanas, neste caso, usando os caminhos próprios, em momento oportuno, vão esclarecer o caso. Os restos mortais do agente da Guarda Fronteira vão enterrar no distrito de Ribau, sua terra natal, a mais de 140 quilômetros do centro da cidade de Nampula. Ivo Oliveira e Ricardo Machava, STV. Perto de 800 famílias vivem numa zona propensa a inundações no distrito de Marraquém, província de Maputo. A diretora-geral do INGC diz ser urgente a retirada antes da próxima época chuvosa. Este é o bairro Agostinho Neto, que nasceu depois das cheias do ano 2000 que assolaram a zona sul do país. São centenas de famílias que abandonaram bairros inundados e instalaram-se nesta zona baixa, que afinal é também vulnerável a inundações. E um dos sinais de vulnerabilidade é o solo sempre úmido, o que faz com que a atividade predominante seja a agricultura. E quanto mais o tempo passa, mais famílias chegam a esta zona, aumentando o número de pessoas vulneráveis a inundações. Não há 3 meses na Nila. Niliwanga no xava kamuna se heta no kwake. É 25. Então não acha se ela tá tendo uma papel como já conhece. E anga se niga quando se heta como aqui. Apesar de ser uma zona de risco, há por aqui serviços sociais básicos. E é isso que torna o local apetecível. Mas sempre que chove, existe risco de inundações. Logo não pula, epa. Eu manica espaço para matar fambe alanjilin lanzen ka quintala matar. Quase todos os residentes sabem que estão a viver numa zona de risco, tal como atesta esta placa do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Aliás, eles não negam abandonar o local, mas exigem parcelas de terra numa zona com serviços sociais básicos. A população, neste caso, vou dizer assim, não recusa sair. O que se quer são as condições.
para o alojamento da população. Aí são as coisas básicas necessárias, porque nós sabemos que aquelas pessoas que estão ali não são animais, mesmo um animal. Tiras um sítio e vais lhe meter num parque ou numa capoeira ou em qualquer sítio. Já as pessoas não podem se destruir casas, mas pelo menos sem dar um sítio para as pessoas poderem viver. Entretanto, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades assegura que já existe um espaço identificado em Bobol, no mesmo distrito de Maracuén, para o reassentamento destas famílias. A discussão que nós estamos a fazer com o distrito é ver como é que este processo é feito, para não darmos também a indicação errada de que ocupar espaços ilegais dá espaço para compensações ou outro tipo de situação. Portanto, temos que ir resolvendo esta situação caso a caso. É claro que temos consciência de que há famílias que estão lá há muito tempo, então tem que ser tratadas essas situações nesta perspectiva. Sabemos que algumas delas têm estado a invadir o espaço nos últimos anos e é preciso também ver que tratamento é que se vai dar. Até o momento, não há previsão de quando deverá acontecer a retirada definitiva das famílias em zona de risco. E a população de Cabo Delgado acusa a polícia de estar a proteger traficantes de pedras preciosas em Namanhumbir. A mesma pede uma solução urgente, visto que pode estar relacionado com o aumento da criminalidade. Mas o que estou a ver, não sei se é a minha vez de ser preso. As pessoas que denunciaram o caso não têm certeza se os imigrantes, na sua maioria oriunda de Sri Lanka e Tailândia, entraram legalmente no país, mas suspeitam que haja alguma coisa ilegal no bairro Nepara, considerado o maior mercado informal de pedras preciosas ao nível de Cabo Delgado. Existem muitos estrangeiros que compram pedra ali. Aqui temos esses estrangeiros e as polícias sempre andavam a circular em retorno daqueles estrangeiros, de facto, e cobravam 20 meticais diariamente. O problema é considerado grave e está a ameaçar o futuro de uma das maiores mineradoras do mundo, a Montepuez Ruby Mining, que já denunciou o esquema de corrupção instalado no aeroporto de Pemba, considerado a porta de entrada e saída de traficantes de pedras preciosas de Namanhumbir. O governo do distrito de Montepuez não confirma sobre o tráfico de pedras preciosas, mas promete averiguar a denúncia da população e da mineradora. A nível do distrito estamos a intensificar a nossa vigilância para procurar desmantelar essas situações. Se for a ver agora, desde o ano passado para cá, se for a fazer uma passeata a nível do distrito, há de perceber que estas situações não acontecem à luz do dia, essas situações não acontecem de forma como acontecia anteriormente. Em Montepuez já foram realizadas várias operações de combate ao garimpo ilegal e já foram retiradas mais de 6.000 pessoas entre nacionais e estrangeiros. No entanto, segundo a população, o negócio informal de pedras preciosas continua a ser feito normalmente. Decorre de 2 de julho a 1 de agosto a apresentação de candidaturas a deputado, membro da Assembleia Provincial e a governador de província. O prazo foi divulgado hoje pela Comissão Nacional de Eleições. Com o objetivo de viabilizar o calendário eleitoral, visto que este está apertado devido ao adiamento do início do recenseamento eleitoral, terminado no passado mês de maio, a Comissão Nacional de Eleições anunciou esta quinta-feira o prazo para a apresentação de candidaturas a deputado da Assembleia da República. A apresentação de candidaturas a deputado da Assembleia da República, que deverá ser feita na cidade de Maputo, portanto, entre os dias 2 de julho de 2019 e 1 de agosto do ano em curso. Portanto, em relação à apresentação das candidaturas a membro da Assembleia Provincial e a governador de província, este processo deverá ocorrer a nível das províncias, portanto, no mesmo prazo, que é de 2 de julho a 1 de agosto do ano em curso. Quenica falou ainda da aceitação de pedidos de inscrição para a participação de 36 partidos políticos, 3 coligações de partidos políticos e um grupo de cidadãos eleitores. Sobre a disponibilização de fundos para os partidos, o porta-voz da CNE disse que o assunto ainda está a ser tratado e não há quantias estimadas até o momento. Neste momento não posso me pronunciar sobre os montantes,
Ainda está-se a trabalhar sobre esse assunto, para ver quanto é que vai se distribuir, em quantas partes, quem são. Nem todos os inscritos provavelmente irão participar no processo, portanto é prematuro estarmos a falar sobre os números. Em abril, a Assembleia da República reduziu de 120 para 75 dias o prazo para apresentação de candidaturas a Presidente da República nas eleições gerais de 15 de outubro. E a distribuição de mandatos dos parlamentares pelos círculos eleitorais pela Comissão Nacional de Eleições passa de 180 para 105 dias. O brigadeiro Josefa de Souza está vivo e o mesmo está numa das bases da RENAM, no distrito de Xiringoma, em Sofala. Josefa falou à imprensa e garantiu que nunca esteve detido e que tem boas relações com a liderança da RENAM. Este é o Major-General Josefa de Souza. Afinal, ele está vivo e bem de saúde numa das bases da RENAM localizada na região de Inhaminga, distrito de Xiringoma, na província de Sofala. Josefa de Souza, em contacto com a nossa reportagem, ou melhor, com a imprensa, garantiu que foi transferido para esta zona há cerca de 4 meses, ou seja, 2 semanas depois do 6º Congresso da RENAM. Josefa de Souza, que até bem pouco tempo era brigadeiro, foi promovido pelo presidente da RENAM há cerca de 2 semanas a Major-General. Ele disse ainda que ficou surpreendido com a notícia da sua morte e que nunca esteve detido. Foi uma transferência normal, não é? Não sou eu mais 2 brigadeiros. Como é que se chama? Na altura, estou-me a referir ao brigadeiro Taio, o brigadeiro Mponha, e eu fui transferido para Xiringoma. Enquanto esses 2 brigadeiros, um foi transferido, estou-me a referir ao Taio, foi transferido a Chuala, que é na província de Manica, e o Mponha, o brigadeiro Mponha, foi transferido a Muxungue, para exercer os trabalhos junto aos colegas. Uma semana após a sua transferência, os familiares contactaram a imprensa na Beira e alegaram que, através de uma chamada telefónica efetuada por este Major-General, ficaram a saber que o mesmo estava detido e que ficaria incontactável. Não. Detenção para mim nunca ocorreu nada, porque quando vim para aqui via missão de serviço. Essa coisa de que o Josefa estava detido, não estive detido. Agora, em termos de comunicação com a família, fiquei muito tempo sem comunicação, porque os meus telefones estavam com problemas, caíram na água. Desde que caíram na água, nunca recuperei os cartões. Mas então, por que nunca procurou outras formas para entrar em contato com a sua família? Eu estou em missão de serviço na zona onde eu estava a trabalhar, não havia rede. Eu não posso deslocar do lugar onde eu estava só para procurar um sítio como este a comunicar com a família, não. Mas já falei com a família. Refere-se que a suposta morte de Josefa de Souza começou a ser anunciada no passado dia 3 deste mês e reiterada pelo Major-General Mariano Nhongo. Josefa de Souza declinou comentar esta informação e acrescentou que trata-se de uma informação que visa desestabilizar o seu partido. Os pronunciamentos do Major-General Nhongo, não tenho mandato para isso, mas quero garantir agora à imprensa que não é um caso alarmante. É uma questão caseira, não tem nada a ver com outros assuntos, embora a imprensa e os outros querem já aproveitar dividendos políticos para poderem passar as suas imagens. Mas uma situação pequenina que o general, que é o comandante em chefe, o Sufo Momadi, com a experiência que tem, a experiência acumulada, junto ao chefe do Estado-Maior-General, que é o general Timóteo Mackenzie, vão limar essa situação. É uma situação pequenina, caseira, que não tem nada a ver, nem tem agitação, nem nada. E eu, aqui onde eu estou junto aos meus colegas, estamos prontos ainda, posso até me referir a nível nacional, todos os combatentes estão prontos à espera que chegue o dia só para se dirigir ao cantonamento, porque o mundo já se fez o levantamento, só estamos à espera que amanhã ou depois, desde o momento que o DDR esteja em condições para irmos ao cantonamento, não há mais nada. E com esta notícia convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes, até já. De volta ao Jornal da Noite. O primeiro-ministro desafia o novo PCA do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique a promover a segurança cibernética e a dinamizar o processo de migração digital.
Queremos acreditar que a sua larga experiência... Carlos Agostinho do Rosário falava esta quinta-feira, após conferir posse ao novo PCA do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, Américo Muchanga. Além da promoção da segurança cibernética, o primeiro-ministro defendeu que o regulador das comunicações deve melhorar a qualidade dos serviços de telefonia móvel. Expandir os serviços de radiodifusão digital terrestre para alcançar 100% da população. Implementar os serviços da quinta geração nas capitais provinciais. Expandir e consolidar o sistema de monitoria e qualidade dos serviços prestados pelos operadores da telefonia móvel. Para assegurar a efetiva implementação desses projetos, procurem sempre aprimorar constantemente a capacidade técnica profissional da instituição. Privilegie sempre o trabalho de equipe e valorize os quadros existentes da instituição. Por sua vez, Américo Muchanga assegurou que o processo de migração digital está num ritmo avançado. Já temos neste momento os 60 emissores previstos para este projeto, 59 já estão instalados, em breve será lançado o serviço e vamos continuar a trabalhar no sentido de completar a efetiva migração, que é assegurar que todos aqueles que hoje possuem televisores analógicos possam ter televisores digitais ou possam ter descodificadores, se for o caso, e a partir dali possam usufruir dos benefícios da televisão digital. Até a data da sua nomeação, Américo Muchanga ocupava o cargo de diretor-geral do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique. O governo diz que os estabelecimentos de ensino superior encerrados por incumprimento de regras são responsáveis pela reintegração de estudantes afetados pela medida. Na província de Inhambane, o destaque foi para a Universidade Moçambique, Escola Superior de Ciências de Saúde da Universidade Pedagógica, para além do Instituto Superior Monitor Delegação da Machis, onde os estudantes foram abandonados à sua sorte. Após a abertura do 5º e último Conselho Coordenador do Ministério que regula o ensino superior no país, o ministro de tutela imputa responsabilidades às escolas em causa para a reintegração dos estudantes. É obrigação das instituições que estão em condições irregulares de darem o destino aos estudantes para novas instituições e também ao pessoal técnico administrativo têm que ser encaminhados segundo a lei do trabalho. Por seu turno, o secretário permanente provincial manifestou a necessidade de as academias em causa flexibilizarem a regularização das exigências do governo para que possam continuar a operar. Isso vai ser muito bom, não só para a própria direção da universidade, também para os próprios estudantes e toda a província de Inhambane, porque não Moçambique. Entre vários temas a serem abordados durante o último Conselho Coordenador do quinquênio 2015-2019, passar-se-á em revista a avaliação do desempenho do Ministério e projetos para os próximos 5 anos. Seguimos com passo na internacional. 3 pessoas foram consideradas culpadas pela Justiça do Quênia por terem facilitado a invasão de Al-Shabaab, Universidade de Garissa, onde 148 pessoas foram assassinadas. Foram julgados e considerados culpados os 3 homens que eram acusados de terem facilitado a entrada do grupo terrorista Al-Shabaab na Universidade Queniana de Garissa, onde mataram 148 pessoas, sobretudo estudantes cristãos. Este maior ataque terrorista na África Ocidental ocorreu a 2 de abril de 2015. O juiz não deu pormenores sobre o envolvimento dos 2 quenianos e um tanzaniano que vão conhecer a sua sentença a 3 de julho. O grupo somal Al-Shabaab tem levado a cabo vários ataques no território queniano como forma de pressionar este país a parar de prestar apoio militar ao governo da Somália. Em janeiro deste ano, este grupo islâmico atacou um complexo hoteleiro em Nairobi, matando 21 pessoas. Celebra-se hoje o Dia Mundial dos Refugiados. Dados da ONU indicam que 2018 foi o ano com mais refugiados no mundo. Foram todos 71 milhões de deslocados.
Informações disponíveis indicam que o conflito na Síria continua a traduzir-se num grande número de refugiados. A violência na Nigéria e na Etiópia marcaram uma forte progressão no número de deslocados internos e os pedidos de asilo progrediram de forma exponencial com a crise na Venezuela. Estas tendências constam no relatório anual do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para os Refugiados, que contabiliza quase 71 milhões de deslocados em 2018, metade dos quais crianças, e 30 milhões de pedidos de asilo. Apesar de ser o mais elevado em quase 7 décadas, o número de deslocados é conservador, segundo a ONU, já que não inclui a maioria dos 4 milhões de venezuelanos que fugiram do país desde 2015. Pelo 4º ano consecutivo, a Turquia é o país que alberga a maior população de refugiados no mundo, cerca de 3,7 milhões de pessoas. O Dia Mundial dos Refugiados assinala-se anualmente a 20 de junho e é dedicado à conscientização sobre a situação dos refugiados em todo o mundo. Boris Johnson está cada vez mais próximo de conquistar o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros voltou a vencer a terceira volta das eleições com 143 votos. O futuro político sobre quem vai liderar o Reino Unido e o Partido dos Conservadores está cada vez mais claro para o ex-ministro de Negócios Estrangeiros. Boris Johnson voltou a obter o maior número de votos do que antes, chegando a 143 contra 105 votos de Jeremy Hunt e Michael Gove. Rod Stewart foi eliminado a obter apenas 27 votos. Esta quinta-feira há mais uma votação sobre quem deve suceder a primeira-ministra britânica Theresa May. Os conservadores esperam que, por último, haja 2 candidatos que poderão ser votados por todos os militantes do Partido Conservador. No dia 22 de julho, será anunciado o primeiro-ministro britânico. Convido-lhe a um breve intervalo, mas antes a previsão de estado do tempo para amanhã. Na zona sul do país, Maputo, 28 de máxima, 15 de mínima, Xixai, 26 de máxima, 17 de mínima, Inhambane, 26 de máxima, 19 de mínima. Seguimos com a zona centro do país. Beira, 25 de máxima, 18 de mínima, Quilimane, 26 de máxima, 16 de mínima, Chimoio, 21 de máxima, 12 de mínima, Tete, 27 de máxima, 16 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula, 24 de máxima, 17 de mínima, Pemba, 27 de máxima, 19 de mínima, Lixinga, 20 de máxima e 10 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite. A Politécnica e Ferroviário de Maputo prometem um bom espetáculo no jogo 4 dos play-offs da final da Engen Maputo Basket, agendado para amanhã às 18h15 no pavilhão do Machequén. Entrar com tudo para empatar a série e forçar a decisão do título no jogo 5, no sábado, este é o objetivo do Ferroviário de Maputo, tricampeão da cidade, que está bastante pressionado no jogo 4 dos play-offs da final do campeonato da cidade. É mais um jogo, sabemos que é um jogo importante, de caráter obrigatório para nós, temos que vencer o jogo. Se nós perdemos o jogo, a poder ser campeão da cidade. Então vamos encarar o jogo com toda a determinação, atitude, que é para podermos ganhar o jogo, levar o jogo até ao campeonato até o jogo 5. Em vantagem de 2-1 na série e sem grande pressão, a Politécnica vai abordar o jogo 4 com a mesma agressividade com que apresentou nos restantes embates. E ao adversário, uma mensagem. Se eles dormirem, não vamos ganhar o campeonato. Vamos ganhar o jogo 4 se formos competentes. Se jogarmos pela emoção, o Ferroviário pode nos surpreender. O Ferroviário é muito experiente. Pode jogar nos sujeiros e ganhar o jogo. Então temos que ser muito cautelosos e jogar com muita calma, muito sereno e tentar fazer história. Os amantes do basquetebol são chamados a dar seu apoio aos finalistas da Engen Maputo Basket. O público é o nosso maior apoio. Então, gostaríamos de convidar a todo mundo amante do basquete, a FED da Politécnica principalmente, venham nos apoiar, porque estamos prestes a fazer história. Com a ajuda do público, podemos ganhar esse campeonato e destronar o Ferroviário do trono. Continuo a assistir basquete, que pá, as duas equipes estão mostrando um bom basquete. Mais uma vez, eu poderia dar de parabéns para uma equipe de jovens que está mostrando muito trabalho. Agora só trabalhamos para os próximos jogos.
O jogo 4 dos playoffs da Enger Maputo Basket está agendado para sexta-feira, às 18h15, no pavilhão do Machaquene. E o vencedor da Enger Maputo Basket em seniores masculinos terá como prémio o valor de 500 mil meticais. Já o segundo classificado irá encaixar 300 mil meticais. É a prova de basquetebol com maior premiação monetária no país. São no total 1.125.000 meticais. Bolo a ser repartido entre os 3 primeiros classificados e os destaques individuais da Enger Maputo Basket. O MVP, ou seja, melhor jogador da competição, terá como prémio 50.000 meticais, sendo que o melhor marcador, melhor ressaltador e melhor triplista encaixam 25.000 meticais. Nós criamos estes prémios precisamente para incentivar os jogadores a darem o seu máximo. E os jogadores dando o seu máximo em campo, isto vai incentivar também o público a ir aos pavilhões assistir os jogos e teremos jogos com maior qualidade. Esperamos sinceramente que este ano tenhamos atingido esses objetivos. O Ferroviário de Maputo e a Politécnica têm protagonizado nestes playoffs da final jogos equilibrados, com as diferenças a situarem-se entre 9 e 8 pontos. A Enger Moçambique, patrocinador oficial da prova há 4 anos, diz estar satisfeita com o nível competitivo apresentado pelos finalistas da edição 2019 do Campeonato da Cidade. Nós, quando entramos nesta parceria com a Associação de Basquetebol, pretendíamos de facto criar um equilíbrio. E temos notado que nos últimos anos não houve este equilíbrio que está a haver este ano. Este ano estamos a ver uma grande disputa, sobretudo agora na final masculina, entre 2 grandes equipas de basquetebol. Isto de facto interessa-nos porque traz mais pessoal aos campos. A petrolífera mostra-se ainda aberta em continuar a trabalhar com outros parceiros para o desenvolvimento do basquetebol moçambicano. Ainda na página desportiva, a Testa África está confiante numa vitória diante do Bahia de Pemba. O jogo da 10ª jornada do Moçambola está marcado para domingo em Chimoio. Os Fabris do Planalto, que estão com moral em alta, depois de fazer descarrilar sucessivamente os locomotivos de Nampula, Maputo e da Beira, este último na Taça de Moçambique, trabalham a todo gás, desta vez para ferir o orgulho de Bahia de Pemba Futebol Clube, que recentemente derrotou a temível União Desportiva de Songo. A Testa África está sempre preparado para esses desafios. Estamos nesse campeonato, estamos a trabalhar arduamente, porque sabemos que o Moçambola não é tarefa fácil. Estamos preparados para esse jogo. Custódio Paruque, treinador adjunto, pede a aderência dos adeptos na Soalpo para assistir ao verdadeiro show de bola que deverá culminar com a vitória caseira. Vitória, sim, eles podem esperar a vitória. Nós vamos trabalhar para isso. Nesse campo praticamente mandamos nós e esta semana não vai fugir a regra. Vamos trabalhar para ganhar o jogo. Refira-se que o Testa África ocupa a 3ª posição da tabela classificativa com 12 pontos, fruto de 4 vitórias, enquanto que Bahia de Pemba Futebol Clube está na 15ª posição com 5 pontos, conseguidos em 2 empates e uma vitória caseira diante da União Desportiva de Songo. E desta maneira colocamos ponto final. Tchau, Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado numa próxima oportunidade. Boa noite.